Olá pessoal, vamos dar início aqui ao nosso trabalho de execuções, falando sobre o enunciado número 103 da primeira jornada de Direito Processual Civil, feito pelo Conselho da Justiça Federal, que é referente ao artigo 816 do CPC 2015 e também tem ligação com o artigo 249 do Código Civil. Diz o enunciado: pode o exequente, em execução de obrigação de fazer fungível, decorrente do inadimplemento relativo, voluntário e inexcusável do executado, requerer a satisfação da obrigação por terceiros, cumuladamente ou não, com perdas e danos, considerando que o caput do artigo 816 do CPC 2015 não derrubou o caput do artigo 249 do Código Civil. Então, o devido enunciado vem trazer reforço ao artigo 816 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: se o executado não satisfazer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Então, podemos analisar dois aspectos principais, que é a possibilidade do exequente requerer a satisfação da obrigação por terceiros, à custa do executado, e ainda a possibilidade do exequente requerer perdas e danos, cumulativamente ou não com pedido de satisfação por terceiro. Podemos dizer que o enunciado amplia as situações previstas do artigo 816, onde o enunciado prevê o inadimplemento relativo, que é possível cumprir a obrigação parcialmente, o inadimplemento voluntário, onde o executado não tem intenção de cumprir a obrigação, e ainda o inadimplemento inexcusável, ou seja, que por qualquer motivo o executado não pode cumprir a obrigação. Então, o executado não tem como meios de cumprir a execução e o exequente deve valer de um terceiro para cumprir a execução no seu lugar, a custas do executado. Pode-se notar ainda o fato do enunciado se referir à obrigação de fazer fungível, ou seja, obrigação de fazer que o que importa é o resultado da obrigação e não necessariamente quem está cumprindo ela. Caso que podemos fazer ligação também com o artigo 817 do Código de Processo Civil, que é o que diz: se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquela se satisfaça à custa do executado. A relação do artigo 816 do CPC com o artigo 249 do Código Civil tem ambos o teor de que o exequente pode buscar com terceiros a satisfação da obrigação. Nota-se o fato do enunciado se referir de obrigação de fazer fungível, ou seja, que aquela obrigação de fazer que o que importa é o resultado da satisfação e não necessariamente quem irá cumprir, podendo assim ter a abrangência de um terceiro cumprir no lugar do executado. Caso que vem também tipificado pelo artigo 817 do CPC, que diz: se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquela a satisfaça à custa do executado. Para elucidar tal situação, temos aqui um agravo de instrumento da terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz: o executado deveria reparar os danos no imóvel do exequente, e foi mantida a decisão de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, conforme diz o artigo 816 do CPC 2015, haja vista a ineficiência administrativa. Eu vou falar do enunciado 85 do Conselho de Justiça Federal. Esse enunciado ele possui a seguinte redação: na execução de título extrajudicial ou judicial, artigo 515, parágrafo 1º do CPC, é cabível a citação postal. Esse enunciado ele trata justamente da possibilidade de citação postal dentro do processo de execução. Essa possibilidade era vedada no antigo CPC, no artigo 222, a linha D. Com o novo CPC, passou a não ser mais vedada a possibilidade de citação postal dentro do processo de execução. O artigo 247, ele traz
o rol de possibilidades em que não é possível a citação postal dentro do processo. Inclusive, uma delas é no caso de o próprio autor do processo requerer que ela não seja feita. Claro que esse requerimento deve ser devidamente justificado. Com relação aos títulos executivos judiciais, o artigo 515 traz os títulos em que será possível a citação postal, do inciso 6 a 9. Com relação aos títulos executivos extrajudiciais, já há um entendimento um pouco mais complexo. Parte da doutrina entende que a citação postal não é possível no título executivo extrajudicial, justamente para envolver outros atos mais complexos, como a penhora e a avaliação, atos esses em que se torna necessário a expedição de um mandado de citação. Quando é necessário o mandado de citação, se torna necessário também a figura do oficial de justiça para fazer esses atos, né? Então, esses atos não podem ser feitos por carta, e aí surge daí essa ideia de que não é possível citação postal com relação ao título executivo extrajudicial. Claro que também há previsões na lei, como por exemplo o artigo 829, parágrafo 1º, que traz a possibilidade de mandado. E nesse caso entende-se sim que não é possível citação postal. Mas, por outro lado, entende-se que há casos em que é possível também a citação postal dentro do processo de execução de título executivo extrajudicial. Inclusive, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela entendeu que a citação postal era válida nessa execução de título extrajudicial, proposta por um condomínio para exigimento de pagamento de contribuições condominiais, vencidas e não pagas. Outro caso também é que pode ser feita uma citação postal para o título executivo extrajudicial é no caso de execução de obrigação incerta, em que o executado é citado para fazer a escolha da coisa e entregá-la ao exequente. Então, esse também é um caso que pode ser feita uma citação postal. O entendimento do grupo é de que a citação postal ela é válida sim, até porque não é um ato vedado mais no novo CPC. É claro que há atos que não será possível essa citação. Então, caso exista uma clara vedação na lei, o nosso entendimento é esse, que será feito por oficial de justiça ou outro meio. Caso não haja nenhum tipo de vedação, a gente entende sim que é possível a citação postal. Inclusive, o artigo 249, ele traz em sua redação a previsão da citação por oficial de justiça apenas em hipóteses previstas em lei. E o artigo 246, ele prevê como ordem, em primeiro lugar, a citação por carta. Então, a gente entende, sim, que é um ato que pode ser praticado em um processo e que pode até dar maior efetividade ao mesmo. Então, estamos de acordo, sim, com o enunciado em questão. O enunciado 87 da primeira jornada de processo civil do Conselho da Justiça Federal traz a seguinte redação: o acordo de reparação de danos feito durante a suspensão condicional do processo, desde que devidamente homologado por sentença, é título executivo judicial. Como se sabe, a suspensão condicional do processo é cabível a autores de atos infracionais que cometem crimes que tenham pena mínima não superior a 1 ano, conforme o artigo 89 da Lei nº 9.099. Uma vez oferecida a denúncia, o Ministério Público também pode impugnar pela propositura do SUSPRO para a parte ré. Assim, quando o juiz recebe denúncia, o mesmo pode suspender o processo, uma vez preenchidos os requisitos legais, submetendo o autor da infração às condições elencadas no artigo 89, parágrafo 1º da Lei nº 9.099, para que, ao fim do prazo SUSPRO, ocorra a extinção do processo. Percebe-se, assim, que a suspensão do processo, condicional do processo, é um acordo entre o Ministério Público e a parte ré, que não forma coisa julgada material, tendo como características a provisoriedade e a revogabilidade, conforme os parágrafos 3º e 4º do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais. Entretanto, ainda que não seja prática comum, nada obsta que a vítima e autor da infração, durante a audiência de SUSPRO, cheguem a um acordo quanto ao valor devido a título de dano. De modo que, por respeito à celeridade, à autocomposição, à concentração de atos processuais que são visados pela Lei nº 9.099, bem como em vista os princípios da boa-fé objetiva e o valor da segurança jurídica, o acordo entre a vítima e o ofensor, entabulado perante o Estado juiz, tem um condão de, uma vez homologado, se tornar um título executivo judicial.
Dessa forma, é desnecessária a propositura de uma ação de conhecimento no juízo cível para auferir o quanto nebeato. Assim, a decisão de suspró e aquela que homologa o acordo entre as partes diferem substancialmente, de modo que não é necessário que haja condenação penal do acusado para que ocorra a reparação dos danos no âmbito cível, conforme preleciona o artigo 67 do Código de Processo Penal. Ademais, o artigo 57 da Lei nº 9.099 diz que o acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor pode ser homologado no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial, encaixando-se a hipótese ao que prevê o inciso 2º do artigo 515 do Código de Processo Civil, por ser o acordo um ato jurídico perfeito homologado por juízo competente. Por fim, conclui-se dizendo que existe jurisprudência do STJ nesse sentido, que decidiu com os seguintes dizeres: conclui-se, portanto, que se a lei confere à vítima o direito de ajuizar actus civilis ex delicto, mesmo não havendo condenação, com mais razão lhe é permitido firmar acordo com o réu sobre quantum devido a título de reparação de danos, ainda que em sede de suspensão do curso da ação penal.